Você acha que carboidrato engorda? Nesse vídeo eu vou fazer você entender de uma vez por todas por que isso não é verdade. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre carboidratos. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é carboidrato. O carboidrato não é coisa do capeta, sete pele, não tem pacto com o demônio, ele não vira gordura automaticamente na sua barriga. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem: todo carboidrato é açúcar ou vira açúcar? É verdade. Por quê? Porque a diferença entre os tipos de carboidrato é uma diferença química, é uma diferença de conformação da sua molécula. E a gente tem três tipos básicos: os açúcares, que são moléculas mais simples, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. E aí cada classificação dessa vai ter ali um número de moléculas grudadas umas nas outras. Para a gente poder absorver esse carboidrato, esse açúcar, a gente precisa ir quebrando nas unidades básicas, ou seja, nos açúcares, nos monossacarídeos, que são glicose, frutose ou galactose. E por que não necessariamente isso pode te engordar? O carboidrato ele tem muitas funções. A principal deles é o fornecimento de energia. E é uma molécula que o nosso corpo está muito adaptado a obter a energia a partir dele. Então é a fonte preferida pelo corpo de energia. Por isso que a gente não pode demonizar o carboidrato. E o que acontece quando a gente come? Quando a gente come o carboidrato, que ele vai ali cair na corrente sanguínea, primeiro ele vai manter a glicemia do sangue, porque a gente não pode ficar sem glicose no sangue. Então, se ficar sem glicose, por acaso você não comer, o seu corpo, o carboidrato ele é tão importante que o seu corpo dá um jeito de fabricar esse carboidrato, essa glicose, para que seja mantida essa glicemia, né, que é a glicose no sangue. Pois bem, glicemia mantida, no fígado, o seu corpo vai fabricar o glicogênio a partir desse carboidrato que você consumiu. A glicose é o açúcar que a planta faz, o glicogênio é o açúcar que o animal faz. Por que a gente precisa desse glicogênio? Para o exercício físico e para períodos de jejum. O nosso fígado, por exemplo, armazena esse glicogênio e libera na corrente sanguínea. Lembra que eu falei que não pode ficar sem glicose na corrente sanguínea? Então, durante o nosso sono, o fígado vai devolvendo, ele transforma novamente esse glicogênio em glicose e devolve para a corrente sanguínea para que a gente não tenha uma baixa de glicose ali naquele momento. Comeu, glicemia ok, fígado fabricou glicogênio, guardou ali, armazenou para os momentos de jejum ok. Vamos armazenar glicogênio também nos músculos. Então, uma das primeiras fontes de energia ali durante o exercício físico vai ser esse glicogênio. E aí só depois que o excesso de carboidrato vai ser convertido numa molécula de gordura para poder ser armazenado, porque a gente não armazena a glicose. Então a gente armazenou o glicogênio, tem ali uma quantidade de moléculas que eu consigo armazenar no meu fígado, tem um limite para isso, tem um limite para eu armazenar glicogênio no meu músculo. Excedendo essa quantidade, aí sim que a gente vai fabricar gordura e armazenado no nosso tecido adiposo para poder usar em períodos que eu precise. E trocar o açúcar branco pelo açúcar mascavo e pelo açúcar demerara é uma boa escolha? Por que talvez não? A diferença entre esses açúcares está no grau de refinamento. Então você tem ali o melado de cana, o açúcar mascavo, que são moléculas mais rústicas que ali acabaram de sair do processo. E aí você vai refinando esse grão e ele vai virando demerara, vai virando cristal, vai virando açúcar branco e assim por diante. Só que o que acontece? Muitas pessoas acham que é interessante fazer essa troca do açúcar branco pelo açúcar mascavo, demerara, por eles terem mais nutrientes. Só que de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, açúcar é um ingrediente culinário e precisa ser consumido com moderação. Então a gente não precisa fazer essa troca pensando na quantidade de ferro que tem no açúcar mascavo, por exemplo, porque ele não deve ser visto como um alimento fonte desse nutriente. Ele precisa ser consumido com moderação. Então a gente precisa procurar esses nutrientes em alimentos que a gente pode consumir com maior quantidade. E às vezes o que acontece? Você vai adoçar o seu café com leite com um açúcar mascavo e ele não vai dissolver. O que você vai fazer? Vai usar mais. Então é preferível você usar o açúcar branco em menor quantidade do que usar um outro que você julga que é melhor,
porém você vai usar em maior quantidade, porque no final das contas a caloria deles é a mesma, então a troca não vai ser muito interessante. Em relação aos adoçantes, né, trocar o açúcar branco pelo adoçante, cabe um vídeo apenas para adoçante. Eu vou ainda fazer esse tipo de pauta para vocês, mas o que acontece é que o adoçante ele foi inventado, ele foi criado para pacientes diabéticos, não é para pacientes comuns ou saudáveis saírem consumindo à torta e à direito. Por quê? Muitos estudos precisam ser feitos a longo prazo para entender qual é o impacto desse tipo de produto na nossa saúde. Eu ainda vou fazer um vídeo só para isso, tá? Não vou me alongar muito nessa questão. Mas se você não é diabético, eu não aconselho que você use adoçante sem recomendação de médico ou de nutricionista. Inclusive, o açúcar não precisa ser cortado totalmente da alimentação de um indivíduo diabético. A recomendação é de que 5% do VET possa ser ingerido de açúcar. Então, por exemplo, se um indivíduo tem ali um VET, que é o valor energético total que ele pode consumir no dia, de 2.000 quilocalorias, 100 calorias podem ser consumidas de açúcar para o indivíduo que tem o diabetes. Então, não é necessário cortar ou substituir totalmente pelo adoçante. É possível sim você consumir uma quantidade de açúcar e continuar sendo saudável. Inclusive, o adoçante pode aumentar a sua vontade de comer doce. Isso porque a gente tem um monte de receptor na boca ligado ao cérebro e na hora que você coloca um sabor doce ali, o seu cérebro acha que vai chegar aquele alimento, que vai chegar aquela caloria. E o adoçante, como funciona? A gente não tem enzima que quebra aquela molécula, então você sente o sabor, mas você não acessa aquela caloria. E aí o seu cérebro fica achando que vai chegar, ele fica esperando que chegue aquele doce que você, em tese, prometeu para ele. E não chega, ele te leva a consumir mais. Então o adoçante, já existem estudos que comprovam isso, que adoçante pode aumentar a sua vontade de comer doce. Então a diferença entre os açúcares, você já entendeu que é uma diferença química, mas a gente tem a qualidade de açúcares também diferentes no grau de processamento. Então, o que acontece? Quando a gente fala, não compra um iogurte já adoçado e adoça você em casa, por quê? Porque a qualidade desse açúcar é diferente. Então, se você olhar um rótulo de produto industrializado, ultraprocessado, você vai ver ali, ou você já deve ter ouvido falar que tem vários nomes para o açúcar. Por que isso acontece? Depende da matéria-prima que foi usada para ser extraído esse açúcar, que não vem só da cana-de-açúcar, pode vir da beterraba, pode vir do milho, então ele vai recebendo diversos nomes. E aí esse açúcar que vai ser usado na indústria para adoçar esse tipo de produto. Então a diferença tá aí. Eu vou deixar aqui na descrição, são vários nomes. Me pediram para deixar aqui para falar sobre esses diferentes nomes. Então eu vou deixar, mas eu vou deixar na descrição, porque senão vai ficar muita coisa, vocês não vão nem conseguir assimilar isso tudo comigo falando aqui, tá bom? Então eu vou deixar descrito aqui para você, quando você olhar, leia aqui na descrição, leia no rótulo e você vai identificar o que é açúcar. O doce é o único sabor que o ser humano nasce conhecendo. Por quê? Uma questão de sobrevivência. A gente precisa aceitar aquele alimento que é extremamente doce, que é o leite materno, quando a gente nasce, para a gente poder ganhar peso, se desenvolver. Então a gente nasce conhecendo o sabor doce, todos os outros a gente precisa aprender a conhecer. Quando a gente consome o doce, vem aquela sensação de prazer, porque é o cérebro te recompensando, dizendo para você, parabéns, você fez um bom trabalho, você se alimentou, você não vai morrer de inanição. Eu espero que você tenha entendido por que você não precisa ter medo de carboidrato, que isso te ajude a ter uma relação melhor com a comida e a gente se vê no próximo. Um beijo! Dentro de carboidrato a gente tem algumas subdivisões que são os açúcares, você podia cortar só, né? Bom dia, me ajuda. Vamos fazer as contas que eu sou de biológicas. Presta atenção! Ficou bom? Que mais que eu tenho pra falar? Como que fala? Isso. É só isso? Era isso que eu queria falar. Agora sim. Gostei.